Oiê, tudo bem contigo? Tu já ouviu falar de uma mulher chamada Nísia Floresta? Não? Não te parece estranho? A gente passou uma vida toda estudando literatura na educação básica, especialmente no ensino médio, um período em que a gente estuda autores, por exemplo, como José de Alencar, e nunca ouvimos falar de Nísia Floresta. Ela foi uma educadora e escritora cujos textos, tanto de prosa quanto de poesia, se identificavam com o movimento do romantismo no Brasil. Ela foi uma mulher extremamente importante para a nossa literatura e para a história da educação de mulheres no Brasil. Então, se tu não conhece a Nísia Floresta, assiste esse vídeo até o final. Tu já sabe, né? Te inscreve aqui no canal, deixa teu like e também já coloca nos comentários outras mulheres que tu acha que todo mundo deveria conhecer, tá bom? Vem comigo! Em função de uma sociedade extremamente machista, muitas mulheres foram excluídas da história da literatura no Brasil e no mundo. É por isso que é extremamente importante que nós possamos recuperar a história dessas mulheres e também valorizar esses textos, voltar a lê-los, né? É por isso que hoje eu vim falar para vocês sobre um livro que a Nísia Floresta traduziu para o Brasil, de uma escritora inglesa, e assim ela ficou conhecida como a primeira mulher a produzir textos feministas no Brasil, ou seja, textos teóricos que pensavam sobre a condição da mulher na sociedade e a desigualdade de gênero, que colocava a mulher numa posição de submissão ao homem. O livro se chama Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Ele foi publicado pela Nísia Floresta em 1832. Trata-se de uma tradução livre da obra da escritora e filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, que pensava sobre a desigualdade social e de gênero entre mulheres e homens no contexto da sociedade inglesa. E a Nísia Floresta buscou essa obra e fez a sua tradução para o Brasil, a fim de que pudéssemos pensar sobre a desigualdade aqui na sociedade brasileira. A Mary Wollstonecraft foi uma filósofa e pensadora inglesa do século XVIII que influenciou muitas mulheres a também escreverem sobre a desigualdade de gênero. Então a Nísia Floresta recupera essa obra e a cada capítulo de seu livro, ela fala sobre um tipo de desigualdade presente no Brasil entre mulheres e homens. Eu vou listar eles aqui para vocês. Alguns pontos abordados na obra de Nísia Floresta falam principalmente sobre a discrepância dos direitos oferecidos às mulheres e aos homens na sociedade brasileira. O primeiro deles é o papel do cuidado com os filhos, que ficava exclusivamente com as mulheres. Essa obra foi lançada no século XIX e desde lá já existia uma pensadora que estava colocando em questão o quanto a mulher trabalha muito em casa, cuidando dos filhos e cuidando do seu marido. Ela questionava, portanto, no seu livro, por que o papel do cuidado com as crianças era exclusivamente da mulher. Então, desde o século XIX, já se coloca em questão aqui no Brasil a paternidade, né? O papel do pai na criação dos filhos. É por isso que essa obra é extremamente importante, porque já no século XIX ela coloca em pauta questões que vão ser levantadas pela teoria feminista no século XX. Por exemplo, a Nísia Floresta questionava por que a mulher era inferior devido à biologia. Por que se utilizavam, portanto, da diferença do corpo da mulher e do homem a partir de uma perspectiva da biologia para inferiorizar a mulher. Isso vai ser muito colocado em questão no século XX, um período em que começaremos a discutir a diferença entre sexo e gênero e que o sexo ou o gênero de uma pessoa não definem a capacidade dela de exercer determinadas funções. Isso coloca em questão também o terceiro tópico do livro, que é o quanto os homens diziam que as mulheres não estavam aptas a exercer cargos. Ou seja, elas não eram capazes de governar.
Isso é uma crítica até hoje feita no Brasil, porque majoritariamente somos representados nos poderes executivo, legislativo e judiciário por homens. É extremamente importante que mulheres possam exercer cargos que representem a população, para que possamos construir políticas públicas com maior igualdade. E essa era uma crítica da Anísia Floresta já no século XIX. Vejam a importância dela para a sociedade e também a importância de podermos recuperar esses textos dela, tanto os teóricos quanto literários, para darmos o devido valor que ela não recebeu enquanto produzia e enquanto trabalhava. Outro ponto elencado pela Anísia Floresta no livro é o quanto a intelectualidade das mulheres era questionada, justamente porque se afirmava que mulheres não eram capacitadas para trabalhar com ciência. Então se menosprezava tudo aquilo que foi produzido por mulheres em função de que os homens eram os detentores do saber. E o último tópico que eu quero colocar para vocês aqui hoje é que já no século XIX, Anísia Floresta questionava por que na sociedade havia o discurso de que mulheres não eram capacitadas para exercer cargos militares. Isso é um debate presente no Brasil ainda no século XXI e Anísia Floresta já apontava há 2 séculos. Vejam a importância desse texto para que possamos pensar a sociedade brasileira muito pautada pelo machismo e pelo patriarcado. Eu indico muito a vocês a leitura dessa obra, especialmente porque ela coloca em discussão o quanto a mulher era questionada em relação à sua intelectualidade, em relação à sua capacidade de governar e exercer cargos públicos e em relação à sua força. Justamente por isso era impedida de exercer funções no exército, de trabalhar com ciência e especialmente de pensar a sociedade brasileira através de cargos políticos. E para encerrar o vídeo de hoje, eu quero ler para vocês uma citação em que ela questiona a definição da mulher no século XIX. Mulheres nasceram para uso dos homens, procriar, nutrir os filhos, cuidar da casa, servir, obedecer e dar prazer aos amos, homens e maridos. Bom, queridos, espero que com esse vídeo vocês se sintam convidados a conhecer melhor sobre a história da Anísia Floresta e sobre as suas produções, tanto teóricas quanto literárias. Se vocês se interessaram pelo assunto, me procurem no Instagram, @profissionalbrunadornelles. Eu sempre indico mulheres que produziram no século XIX, século XX e que ainda estão produzindo no século XXI no Brasil. Vamos conhecer e valorizar as obras das mulheres? Obrigada por terem assistido o vídeo até o final, um beijo e até a próxima. Tchau!